Então vamos lá, minha gente. Segunda parte do capítulo 3 da Praxis da Psicologia. E aqui nós chegamos na metade do livro. Olha só, do livro, talvez não. Na metade dos capítulos, tá bom? Então temos 6 capítulos. Já passamos pelo primeiro com uma aula, já passamos pelo segundo com 2 aulas, e agora estamos finalizando o terceiro com mais 2 aulas. O quarto também terá 2 aulas, que assim é um capítulo importantíssimo, decisivo, que é onde o Tivarré vai falar sobre as enfermidades da alma. Nós teremos o quinto e o sexto com uma aula para cada um. Tá? Então, depois dessa aula, nós temos mais 4 para encerrar esse conjunto de aulas sobre a praxis da psicologia, totalizando 9. As aulas continuarão aqui, tá? Não se preocupe, elas nunca sairão do canal. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Meu conteúdo gratuito nunca sai do ar. O que eu quero mesmo é fazer mais ainda para que toda aquela pessoa que precise, né, do conteúdo, mas não possa entrar num curso pago, enfim, tenha acesso também a algo que faça sentido e que possa já ajudar vocês nessa prática terapêutica. Combinado? Então, nós falamos aqui na aula 1, que vocês viram ontem, sobre normalidade e virtude, o que é que uma coisa tem a ver com a outra, o que é virtude, e nos propusemos a falar sobre as virtudes morais, não de uma forma estanque, mas de uma forma orgânica, olhando para a dinâmica de cada uma delas no todo do caráter da pessoa. E bom, falamos, portanto, primeiro da prudência, mostrando a prudência como uma luz natural que estrutura de cima para baixo toda a nossa personalidade. E agora nós vamos entrar na temperança. A função da temperança nada mais é do que moderar o desejo. E é por isso que o Echevarria vai dizer que a temperança é a primeira virtude pela qual se modera o nosso temperamento. Então, é a primeira virtude no sentido mais inferior, não inferior ruim, tá? Mas daquilo mais propriamente basilar, uma base mínima que permite a existência de todas as outras. Sem a contenção dessa sensibilidade desenfreada, eu não posso ser forte, eu não posso ser justo, eu não posso ser coisa alguma. Porque é essa base contida, é essa base represada que permite, inclusive, que eu utilize de modo ordenado o meu livre-arbítrio. Então, esse represamento é necessário para a ação do livre-arbítrio, que é aquilo que é mais próprio do homem. Olha que importância. Então, a temperança, ela consegue evitar a dispersão do meu apetite sensitivo na multiplicidade de objetos que vão me atrair. E por isso ela permite ao meu espírito que ele retorne sobre si mesmo. Ela permite a memória sui, a memória de si, que é um requisito fundamental para uma vida humana plena. Então, não é só sobre lembrar fatos externos, essa memória sui, né? Lembrar de datas, acontecimentos, episódios, mas é sobre que eu consiga guardar a experiência de quem eu sou, de como eu ajo, de como eu reajo, de quais são as minhas disposições que se repetem ao longo do tempo. Então, a memória sui é a memória da própria identidade vivida. E isso só é possível com o exercício da temperança. Isso aqui é maravilhoso. Acabou meu café. Bom, dentro da tradição, especialmente Santo Agostinho e depois Santo Tomás, a memória sui está ligada a uma interioridade. Então, Agostinho vai falar da memória como um grande palácio interior, onde a alma encontra não apenas as imagens do mundo, mas também encontra a si mesmo diante de Deus. E aí São Tomás vê na memória sui um elemento essencial para a prudência, inclusive. Ou seja, para que eu seja prudente, precisa ser temperante. Porque só quem se conhece de verdade, interiormente, profundamente, pode julgar bem aquilo que deve fazer. Então a pessoa se lembra de como ela costuma agir, onde ela costuma cair, onde ela costuma acertar, e essa lembrança desses atos, hábitos, disposições iluminam o presente para que ela possa exercer a prudência e agir corretamente conforme a reta razão. E o que acontece? Quando essa memória sui está distorcida, isso aqui é muito sério dentro do setting terapêutico. A pessoa
ela vive segundo narrativas internas enganosas. Quando eu purifico a memória SUI, a pessoa começa a se ver com muito mais verdade, sem auto-engano, sem inclusive uma autoacusação exagerada, porque se autoacusar também precisa ser moderado pela razão. Porque se a gente se acusa o tempo inteiro, na verdade a gente está agindo muito mais contra a gente do que a nosso favor. O professor Olavo, ele disse que nunca, 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 hipótese alguma, se acuse nesse sentido, porque esse acusar-se é como se fosse, digamos assim, como é o nome daquilo? Um tribunal onde a alma carnal está falando, e não a alma eterna, né? E não a alma com senso de eternidade. Então é só autoacusação, você é isso, você fez isso errado, você fez aquilo outro, sem o correspondente arrependimento e sem esse senso de eternidade que faz com que essas coisas não fiquem resolvidas, mas elas fiquem esquecidas. Porque num senso de eternidade, quando você entra aqui nesse lugar, nessa alma imortal e vive como alma imortal, tudo aquilo que não está dentro dessa escala é esquecido e deixado para trás. Isso só é possível com a purificação da memória de si, ok? Então, essa memória de si claramente não é apenas psicológica, mas ela é profundamente ética e espiritual. É esse espaço interior onde a pessoa aprende a lembrar-se de si mesma para então poder tornar-se aquilo que de fato ela é. Então, a temperança, em certo sentido, ela modera o amor a si mesmo e ordena o amor daquilo que em nós é inferior, daquilo que em nós é subalterno. Aquilo, ela pega esse que é inferior e ordena para o que é superior e principal. Então, esse lugar superior e principal é justamente o meu eu mais profundo, é justamente a minha mente. Então, justamente por isso que o característico da temperança, em suas diversas formas analógicas, é refrear o ímpeto do apetite, diferentemente das formas de fortaleza, que sobretudo, sustentam e promovem o ímpeto do apetite, para que esse ímpeto não se afaste do bem da razão. Então, a temperança é a virtude que ensina a pessoa a usar os prazeres com medida, tomando como critério não faço quando dá vontade, mas tomando como critério faço quando é realmente necessário para viver bem. Então, em vez de deixar que o desejo comande, eu quero porque é mais gostoso, a temperança coloca uma regra. Que regra é essa? A necessidade da vida. Eu como, eu descanso, eu me divirto, eu usufruo do que é agradável dentro de uma justa medida. Justa medida essa suficiente para sustentar a vida e manter o equilíbrio, sem cair no excesso ou na falta. Então, a pessoa não rejeita os prazeres. Isso aqui é muito importante, gente, porque existe um modo de ver a vida que crer que a pessoa ordenada é aquela que não quer sentir prazer. Não, isso está errado. É a pessoa que aprende a usar o prazer com liberdade, é a pessoa que aprende a usar o prazer com ordem, é a pessoa que aprende a praticar atos relativos a isso que tendem para o fim último, de modo que esses atos sirvam à vida, de modo que esses atos não permitam que a pessoa fique escrava do prazer, ok? E aqui nós podemos falar da castidade, da abstinência e da sobriedade. Para São Tomás, a temperança se refere principalmente aos prazeres que vêm do sentido do tato. E a causa disso reside justamente na naturalidade e na necessidade. Vejam, os maiores prazeres animais, segundo a parte sensitiva, são os prazeres venéreos e os prazeres da comida. Justamente onde essas duas partes principais da temperança se referem à moderação do apetite sexual, pela virtude da castidade, e do alimento e da bebida, pela abstinência e pela sobriedade, que são as três virtudes que eu acabei de falar para vocês. No entanto, a principal forma de temperança é a castidade, que se refere justamente aos prazeres do sexo, porque os prazeres do sexo são aqueles que são mais intensos na espécie humana, tá? E aí, o que a castidade faz? Ela dá força à mente, porque concentra a nossa energia nas operações espirituais. E é justamente por isso que a luxúria produz um negócio que eu nunca sei chamar direito, que se chama, na minha linguagem, caecitas mentes. Eu tô falando como escrevem, tá? Mas eu já vi em vários lugares que falam diferente, mas não consigo me lembrar como é que é essa fala. A caecitas mente, ou cegueira da mente, como se chama, é uma condição onde a pessoa perde a clareza para reconhecer o bem verdadeiro. Perde a clareza para conhecer o verdadeiro sentido das coisas, principalmente no campo moral e espiritual. Ou seja, não é uma falta de inteligência no sentido técnico, não é também uma ignorância simples,
mas é uma obscuridade do olhar interior, onde a razão já não percebe com nitidez aquilo que deveria orientar a vida dela. Na tradição tomista, a cegueira da mente aparece para nós como um dos efeitos mais graves da intemperança. E outros vícios também que afetam diretamente a sensibilidade. Então, quando o prazer se torna um critério de vida, a razão perde sua função de governar aquela alma. E aí a pessoa deixa de julgar as coisas pelo que elas são e passa a julgar as coisas pelo quanto elas lhe agradam. Olha a importância disso aqui e olha a importância de ser temperante. E aí, quanto mais a pessoa promove essa operação, isso gera uma espécie de anestesia espiritual. A consciência da pessoa fica embotada, o senso de bem se enfraquece e até aqueles erros mais evidentes que a gente olha e fala: Meu Deus, isso aqui é um absurdo. Pois é, passam a aparecer para essa pessoa que está na luxúria, que tem essa cegueira da mente, como normal ou simplesmente inevitável. Então, no nosso interior, essa cegueira costuma se manifestar como confusão persistente, justificativas constantes para o que é errado. Então, tudo convém, tudo tem uma explicação, uma dificuldade para reconhecer a própria culpa e uma estranha incapacidade de aprender com a experiência. Então, a pessoa está ali sempre produzindo os mesmos erros, mas ela não consegue aprender com isso para se livrar disso e ir para um outro lugar. Então, a pessoa, isso aqui é muito característico, ela ouve bons conselhos de pessoas que ela confia, mas os conselhos não entram. A pessoa, ela pode até entender teoricamente o que é certo, mas ela não consegue aplicar aquilo ali à própria vida. É como se tivesse uma luz apagada por dentro. Então, as coisas continuam lá, os objetos continuam lá, a experiência continua lá. Mas aquilo ali já não é mais possível de ser visto com nitidez. E no plano espiritual, a cegueira da mente é particularmente grave, porque impede a pessoa de perceber os apelos de Deus na vida dela. E não é que Deus deixa de falar, mas é que o ouvido da pessoa, o ouvido interior, o ouvido espiritual, perdeu totalmente a sensibilidade. E é justamente por isso que a cura dessa cegueira não se dá somente por mais informação, mais argumento, mas principalmente, gente, isso aqui é muito importante. E se a gente fala disso dentro de um lugar de psicologia moderna, vão nos tacar pedra por uma purificação do coração. Para que eu consiga ver novamente com o meu olhar interior as coisas com clareza, eu preciso reordenar os meus afetos, eu preciso recuperar a temperança, eu preciso restaurar a humildade e eu preciso pedir incessantemente a luz da graça. Então, quando o desejo volta a se aliar com o bem, a mente vai lentamente recuperando a sua visão e aquilo que estava muito confuso começa de novo a se tornar muito claro. Quantas vezes a gente recebe um paciente no setting terapêutico com esse tipo de problema e a gente não sabe o que fazer e tenta explicar mais, falar mais o que fazer, perguntar mais como é que estão as coisas, sem entender que, na verdade, o que a gente precisa é de temperança. É aquele paciente que está totalmente no mal moral e te dá várias justificativas, porque ele está totalmente tomado pela intemperança, pela luxúria, tá? Bom, Aristóteles distingue muito claramente para nós entre a virtude da temperança e a continência ou autodomínio. O que é a virtude da temperança? Uma perfeição do apetite concupiscível, pela qual a, a ele se faz connatural. O que quer dizer connatural? Como uma segunda natureza, aquilo que eu faço muito tranquilamente, com muita facilidade, que é aquilo que faz parte do meu eu. A temperança já está em mim, por isso eu estou falando aqui da virtude completa e perfeita. Faz parte do meu eu, naturalmente com alegria, apetecer os prazeres e fazer uso dos prazeres segundo a ordem da reta razão. Então, existe uma espontaneidade virtuosa no meu apetite, tá? Já a continência não supõe a ordem interior do apetite compulsível, como na temperança. Na temperança existe uma ordem interior do apetite compulsível conforme os ditames da reta razão. Na continência, existe uma reta intenção da vontade, existe uma firmeza da vontade em resistir às paixões desordenadas, mas que continuam desordenadas no apetite concupiscível, ok? Então, o concupiscível está disposto do mesmo modo em quem é continente e quem é incontinente, porque em ambos, tanto na continência quanto na incontinência, o desejo é mau, ok? Então, a continência não está no concupiscível. Igualmente, a razão
não está disposta do mesmo modo em ambos. Se em ambos eu tenho os mesmos desejos maus, a razão está diferente em ambos, para que eu tenha diferença, obviamente. Então, o continente e o incontinente possuem reta razão. E em ambos, quando não estão no estado passional, ela julga que a gente não deve seguir os desejos ilícitos, ok? Já na intemperança, nós não temos um domínio repentino da razão por uma forte paixão. A paixão vem avassaladora. Eu tenho minha reta razão ok formada, a paixão vem avassaladora e domina, como acontece no incontinente. Mas existe uma inclinação habitual viciosa. Então, aquela naturalidade de fazer o bem na temperança, eu tenho aqui uma naturalidade de fazer o mal na intemperança. Onde existe uma inclinação habitual virtuosa na temperança, existe uma inclinação habitual viciosa na intemperança. Então, a pessoa tende a praticar atos de intemperança com facilidade e com gozo e com um consentimento, digamos assim, da vontade. Ok? Então, de um modo geral, o estado de virtude perfeita corresponde à normalidade e à maturidade da vida afetiva. Embora também a intenção firme de melhorar e não ceder a essa rebelião da sensualidade. Já a incontinência é uma forma de imaturidade, não apenas na afetividade sensível, mas também na vontade, que é débil. E o vício não é um estado de, não é apenas um estado de imaturidade afetiva, mas é uma anomalia permanente e estrutural, que implica, juntamente com a desordem habitual dos apetites sensuais, em uma intenção desviada em relação ao bem autêntico humano. Na modernidade, é muito comum que se confunda virtude e continência. E foi justamente essa confusão, entre outras coisas, que desembocou na oposição entre moral e psicologia. Então, o moralista se ocupa de fazer com que as pessoas se comportem bem, reprimam os seus desejos tão somente, para além das suas inclinações afetivas, para além da felicidade. Ao passo em que o terapeuta, o animagogo, ele deveria ajudar a pessoa a se reconciliar com suas próprias tendências é, naturais, de modo que organize essa tendência conforme a reta razão, por tantas vezes, de modo tão habitual, que aquilo vire algo espontâneo. Então, a redescoberta para nós do verdadeiro sentido da temperança nos fornece a chave para resolver essa dicotomia entre temperança e continência que desembocou na, na ruptura entre moral e psicologia, tá? Então, para resumir, eu gosto muito de entregar para os meus alunos uma tabelinha, não dá para mostrar para vocês aqui, mas eu vou tentar dar um panorama que mostra para nós essa evolução da intemperança, que a gente pode chamar de malícia, porque a pessoa quer fazer errado, para incontinência, para continência, para temperança. São esses graus. E é muito importante a gente perceber em que lugar o paciente está. Porque às vezes o paciente chega, você verifica, ele precisa de temperança, tá? Mas em que estágio ele está? Olha que importante isso aqui. Que estágio esse paciente está para eu saber o que eu preciso dar para ele continuar subindo? Porque a pessoa intemperante, ela não pula para temperança, ela vai para incontinência. A pessoa incontinente não pula para temperança, ela vai para continência. E da continência pode-se chegar à temperança completa, tá? Então, vejam só, vamos dividir aqui o desejo reto, tá? Que é o apetite. A razão reta, que é a formação da razão, que vai sinalizar ali para o bem. E o agir reto, que é a ação concreta. Então, essa é a tríade da virtude. Eu preciso desejar retamente, agir retamente e pensar retamente, ok? Se eu tenho essas três coisas, então eu posso dizer que eu tenho virtude. Mas, se eu não tenho uma dessas três coisas, não é motivo para desespero. Eu preciso identificar qual que eu não tenho para construir e caminhar para a virtude. Então, a pessoa que está na malícia, na intemperança, ela não tem desejo reto, ela não tem razão reta e, obviamente, ela não tem o agir reto, tá? Então, ela quer errado, ela pensa errado, ela faz errado porque quer e pronto. E ela faz errado. Esse é o intemperante. O incontinente, que vem depois dele, ele deseja errado, ok? Mas ele quer certo. Só que quando essa luta acontece, eu desejo errado e eu quero certo, o desejo ganha.
Por quê, Marina? Porque essa pessoa nunca vai conseguir alcançar? Não, porque ela está no caminho. Ora, ela saiu de um estado de inconsciência total, faço, faço, gostoso, isso aqui é a vida, isso aqui é o fim último, papapá. E de repente, ela toma consciência de que aquilo é errado e que ela não deveria agir assim e que as consequências são nefastas. Ela faz, caraca, então agora eu quero lutar contra isso. Pronto. Saímos da intemperança e entramos na incontinência. Só que essa razão recém-formada, parcamente, é insuficiente para refrear o desejo. Então, ela continua desejando errado, ela continua fazendo errado, mas ela já tem consciência. Aquilo ali tá, ó, não pode, não pode, não pode. E isso promove nela um senso de preciso procurar ferramentas para melhorar. E é aí que ela chega na continência. Na continência, o desejo está ordenado? Lembra que a gente falou há pouco? Na continência e na incontinência não tem diferença no, no apetite. Ele está desordenado, ok? Não tem diferença na razão. Nos dois, a razão está formada, a razão quer fazer melhor. Onde é que está a diferença, gente, entre continência e incontinência? De novo, na continência, o desejo está desordenado. Na incontinência também. Na continência, a razão está formada. Na incontinência também. Qual a diferença? Na incontinência, mesmo que a razão apareça, eu faço errado. Na continência, existe luta interior. Quero, mas não posso. Quero, mas não posso. E a razão ganha. Olha que maravilhoso. Então, o continente é aquele que não cede à sua paixão desordenada. Porque ele já formou a razão e ele já caminhou num caminho até que a razão começou a ganhar do apetite. O apetite está ali, quero, mas não faço. Ok? Sou eu na gula. Quando eu estou ordenada com relação à gula, eu falo, caraca, eu queria tanto comer esse negócio, eu queria tanto comer esse negócio todo, mas não vou comer. Pronto. Ou seja, isso aqui não é virtude ainda. Isso aqui é continência. Por quê? Porque existe um certo pesar em não fazer, muito embora não se faça. Existe uma certa tristeza em não possuir aquele objeto que te dá o deleite, muito embora você não faça porque você sabe que é certo. Então, de novo, malícia. Não tem desejo reto, não tem razão reta, não tem agir reto. Incontinência, não tem desejo reto, tem razão reta, mas a razão não ganha. Porque esse aqui é o primeiro estágio depois da intemperância, gente. Pelo amor de Deus, vocês já ganharam um plus da acusação aqui, ó, tá errado. Agir não é reto. Continência, o desejo continua errado. Gente, o desejo é o mais difícil. Um desejo nascer espontaneamente bom, isso aqui é uma coisa sensacional. Entendeu? A gente vai conseguir esse negócio aqui com relação a uma virtude ou duas. O resto é sangue, suor e lágrimas, ok? Com alguma sorte a gente vai chegar na continência. Beleza, então na continência o desejo está errado, a razão é reta e a razão ganha. Esse é o continente. E na temperança completa, o desejo nasce certo. A razão intenciona certo. E eu ajo corretamente. Essa é a tríade da virtude. Você quer saber se tem virtude? Você tem que olhar para o seu desejo, para a sua razão e para a sua ação. Se essas três coisas estão ordenadas, eu tenho cura. Se essas três coisas estão ordenadas, eu tenho virtude. Se a sua razão está formada, você age corretamente, mas o seu apetite ainda quer aquela coisa desordenada, você é continente. Se você quer errado, a sua razão acusa, mas você não consegue fazer o que a razão fala, você é incontinente. E se tá tudo errado, você quer porque quer, não tá nem aí, faz e se deleita e tá tudo bem, você tá na intemperança, você tá no polo oposto, você está, portanto, no vício, ok? E aí, tratando das partes da temperança, São Tomás distingue duas virtudes que coincidem com ela no refrear e no moderar, que é a mansidão, juntamente com a clemência, e a modéstia. A mansidão se refere à moderação da ira, que logo depois da concupiscência do tato, oferece para nós uma grande dificuldade de moderação. Confere? E a modéstia se refere à moderação de todas as outras coisas. Justamente este é o motivo pelo qual toma como nome o que é comum a todas as formas de temperança, a moderação, ok? E aí São Tomás põe algumas formas de modéstias para nós, segundo as coisas que a gente deve moderar. Então, quando ele vai dizer da moderação do movimento da alma em direção a alguma excelência, ele vai chamar de humildade. Quando ele vai falar da moderação do desejo que pertence ao conhecimento, ele vai falar de estudiosidade. Tudo isso aqui ligado à temperança. Quando ele vai falar dos movimentos e ações corporais para que se façam de modo decente e honesto, ele vai falar
Moderação também. De moderação, levando em consideração a modéstia, tá? Então, aqui, modéstia lato sensu, digamos assim. E quando ele vai falar a algo que corresponde à aparência exterior, como vestuário, coisas de tipo, também é modéstia. Então, humildade é modéstia, estudiosidade é modéstia, movimento e ações corporais e aparência exterior, tudo isso é modéstia. E aí o Echevarria, nesse ponto da temperança, ele vai dar um tratamento muito especial à humildade, que é a moderação do movimento da alma em direção à excelência. Por quê? Porque, como a gente viu, a humildade tem uma importância estrutural no edifício de virtudes. Ela vai moderar o apetite da própria excelência e essa moderação, para nós, é um bem árduo. E um bem super, hiper, mega, ultra árduo. Tá tudo bem, só tem eu e você aqui, tá? A gente pode admitir que é difícil moderar esse negócio. Então, eu preciso refrear o movimento do apetite irascível e da vontade, especialmente no que diz respeito à paixão da esperança. E embora a temperança tenha um campo próprio no apetite concupiscível, porque ordena em nós os prazeres mais intensos do corpo, ela não se define apenas pelo tipo de paixão que ela regula, mas ela se define também pelo princípio formal da moderação. E é justamente por isso que São Tomás inclui a humildade aqui, ainda que a humildade atue sobre a paixão do irascível, que é a esperança. A esperança, gente, é justamente o movimento pelo qual a pessoa se lança a um bem difícil. E justamente por isso é o lugar afetivo onde nasce a presunção, onde nasce a ambição desmedida, onde nasce a autoexaltação. Então a pessoa passa a esperar de si mais do que lhe convém, segundo a verdade do seu ser. E aí a humildade entra então como uma virtude que refreia essa elevação excessiva e não permite que o desejo de grandeza se descole da justa medida. Ela não apaga a esperança, mas ela purifica a esperança, fazendo com que nós esperemos corretamente, segundo a verdade do nosso ser, de acordo com os ditames da reta razão, ok? Então, ela permite que o impulso de avançar não se transforme em nós numa mera presunção de superioridade. Então, em resumo, a temperança ordena diretamente concupiscível quanto aos prazeres sensíveis, enquanto a humildade, participando desse mesmo princípio de moderação, ordena o irascível quanto à esperança desproporcionada em si mesmo. Então, a gente não está aqui diante de uma contradição, quando eu falo que a humildade vai tratar da esperança e vai tratar do irascível. É uma distinção de planos, ok? A temperança e a humildade pertencem à mesma família moral, não porque atuam na mesma potência, mas porque combatem o mesmo mal formal, que é o quê? O excesso do amor de si. Seja na busca do prazer, seja na pretensão de grandeza. As duas coisas têm a mesma raiz, digamos assim. E é por isso que a humildade está intrinsecamente ligada ao conhecimento de si, em particular ao conhecimento dos próprios defeitos. Então, é uma disposição positiva da afetividade em relação à verdadeira ordem do grau de perfeição, onde eu me reconheço com objetividade enquanto criatura e coloco Deus no centro de tudo. Então, embora a humildade esteja na base da estrutura do caráter virtuoso, e nesse sentido ela seja a primeira virtude, em um certo sentido ela também está no final, porque sua perfeição última pressupõe o desenvolvimento de outras virtudes. Então, a soberba profunda que habita na alma do homem decaído pelo pecado original é a última doença que nós vencemos. E para que eu consiga combater essa doença, eu preciso ser profundamente humilde. E isso vai ser comprovado no próximo capítulo, nas próximas duas aulas, quando o Echevarria vai tratar dos vícios, onde ele coloca a soberba numa centralidade desse caráter vicioso, como o princípio de todos os outros vícios, ok? E a partir disso, nós falamos também da fortaleza, que é uma afirmação e o impulso do ânimo. Vejam, gente, o desenvolvimento da personalidade não é algo fácil, ok? E essa dificuldade é proporcional à grandeza do bem que você quer conseguir. Então, quanto maior o bem ao qual você aspira, mais difícil vai ser você conseguir chegar nele e mais fortaleza você terá de ter. Porque se ele é alto, ele vai demandar, ele vai mostrar para nós várias dificuldades no caminho. Então, é justamente por isso que eu preciso desenvolver a virtude da fortaleza, que tem por objeto justamente o bem difícil de alcançar. O aspecto essencial da fortaleza não é tanto o agressivo, a destruição do mal, que se contrapõe ao bem perseguido, mas é sobretudo de resistir.
e de se sustentar no bem enquanto tudo te orienta ao contrário. Então, a fortaleza fortalece a pessoa para que ela se mantenha ali, independente de qualquer coisa, até as últimas consequências. Sabe aquela frase que Nosso Senhor fala assim: Eis que te envio como ovelha em meio aos lobos? Essa é a perfeição da fortaleza, ok? E o ato mais elevado da fortaleza é o martírio. E vejam, o martírio é profundamente resistência, tá? A pessoa não está ali atacando, ela está se dando para morrer. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Lembra? Então, talvez a gente pudesse fazer uma conexão aqui com o conceito moderno de resiliência. Muito aparentado, né, com a virtude da fortaleza, muito embora a fortaleza seja algo muito mais profundo ontologicamente, tá? Então, a fortaleza vai se referir justamente aos temores, às audácias, coibindo os temores, moderando as audácias, sendo o seu objeto principal a resistência, ok? Justamente a resistência ao mal, obviamente. E junto a ela, em sentido estrito, está a virtude da paciência. A fortaleza tem como matéria os temores e a paciência tem como matéria as tristezas. O impaciente, então, nesse sentido, é uma pessoa tímida, porque ela sucumbe diante da menor dificuldade. E além da paciência, São Tomás coloca outras virtudes que são como partes integrais da fortaleza. Falemos, por exemplo, da confiança. Vejam, o apetite não precisa apenas ser reforçado para resistir ao mal, mas ele também precisa se dirigir ativamente para grandes bens, que são os bens-árvores. E isso requer da pessoa uma grandeza de caráter que os gregos chamavam de grandeza de alma, ou seja, a magnanimidade. Quem é o magnânimo? É aquele que possui um ânimo generoso para empreender grandes coisas. Isso é maravilhoso. Isso a gente vai ver em poucas pessoas na vida. Essa coisa de grandes coisas não tem nada a ver com a vontade desordenada de poder ou uma vontade de ser superior aos demais porque eu aspiro a grandes coisas, ok? Aristóteles diz para nós no Ética Nicômaco, não lembro o livro agora, se 4 ou 6, enfim, que o magnânimo parece ser o que se julga digno de grandes coisas e que de fato é digno. Então ele sabe que ele é digno, ele quer empreender grandes coisas e ele vira toda a sua vida para isso, certo? Por isso que é tão difícil ser verdadeiramente magnânimo, porque não é possível ser magnânimo sem atingir um determinado grau de nobreza moral, certo? E essa magnanimidade foi chamada por Cícero de confiança. Então, o magnânimo aspira ao grande porque tem confiança nas suas próprias capacidades. E é por isso que eu também só posso ser magnânima no dia que eu sou humilde, porque eu me conheço. Então, eu me conheço, sei que eu tenho grandes capacidades e eu aspiro a grandes coisas confiadas nessa capacidade. Eu tenho esperança em mim mesmo, muito embora essa esperança em mim mesmo venha ancorada numa centralidade de Deus na minha vida. O que faz uma diferença gigantesca entre o magnânimo e o presunçoso. O presunçoso aspira a grandes coisas, mas ele não coloca Deus no centro e ele não sabe, ele acha que ele tem capacidades que ele não tem. Ok? E aí entramos na justiça, tá? Para terminarmos as virtudes morais, que é justamente aquela grande clave de virtudes sociais, de relações interpessoais, que mostra para nós que o caráter humano tem uma faceta social muito importante, porque nós somos seres relacionais e nós vivemos em sociedade. Então, dentro da concepção tradicional, onde Santo Tomás obviamente concorda, o homem é um animal social. E isso acarreta justamente que a formação do seu caráter tem de implicar uma relação com a sociedade. Ou seja, ele precisa adquirir a virtude que o ordena ao bem comum, que é justamente a justiça, aquela virtude que aperfeiçoa a vontade. Então, para o bem ou para o mal, o amor desempenha um papel fundamental na concepção tomista da formação da personalidade. Isso tem tudo a ver com justiça, tá? Eu não trouxe isso do nada aqui, você vai ficar, que ele tá falando de amor agora, tá? A justiça, ela tem uma relação muito profunda com o amor, porque a justiça é para fora e o amor também. E é aqui que nós trazemos, portanto, esse papel fundamental do amor. Então, o modo que o caráter da pessoa se estrutura depende radicalmente do amor, principalmente o amor de si e daquilo que a pessoa ama para si, ou seja, o fim que ela busca, mas também do amor que os outros têm para ele e de onde e o que ela está buscando, quais benefícios ela está buscando em amar, tá? Olhando para isso aqui, algumas distinções são importantes. Para São Tomás, amor é um termo analógico, porque existe o amor espiritual, existe a paixão do amor e existe o apetite natural, que também é uma forma de amor. O amor natural é uma tendência natural que toda coisa tem para o seu fim.
A paixão do amor é o primeiro movimento de complacência do apetite concupiscível, no bem dos sentidos, o bem deleitável, que desencadeia outras tantas paixões, as outras 10, né? São 11. Então, o amor é aquela primeira complacência que desencadeia as outras paixões, que vão se dirigir para conseguir o bem e para rechaçar o mal, tá? E o amor espiritual é um ato próprio da vontade, que é a potência da parte delectiva, a potência da parte imaterial. Nesse último é aquilo sobre o qual a Echevarria vai falar no livro, tá? Porque sobre o amor natural não cabe tratar aqui, não tem porquê. E sobre o amor sensitivo a gente já falou quando a gente falou da temperança. Então, existe o amor de benevolência e existe o amor de concupiscência. Santa Tomás vai tratar disso na Suma, na primeira segunda, lá pela questão 26, 27. A diferença entre amor de benevolência e o amor de concupiscência está no modo como o outro é querido. No amor de concupiscência, eu amo alguém ou algo pelo bem que isso me traz. Ou seja, no amor de concupiscência, eu amo alguém, mas o centro sou eu. O objeto amado só é querido enquanto ele me satisfaz, enquanto ele me completa, enquanto ele me agrada, enquanto ele me faz bem. E vejam, eu não estou falando aqui de um amor mau, ok? Esse amor é natural e faz parte da vida humana. Mas um amor em que o outro aparece principalmente como um meio para a minha felicidade. Então, por exemplo, alguém diz assim: chocolate. Se ele não ama o chocolate, o que ele ama é o prazer que o chocolate dá. Isso aqui é um amor de concupiscência, ok? Existe uma desordem necessariamente aqui? Não, eu tô falando de amor de concupiscência. Eu quero aquela coisa para mim, para o meu bem, ok? E nem sempre isso vai ser uma desordem. Então, quando alguém diz assim, eu amo estar com você porque eu me sinto bem, isso aqui é amor de concupiscência. O outro é amado enquanto o outro é uma fonte de bem para mim. No amor de benevolência, a lógica se inverte. Eu amo o outro por ele mesmo e não só pelo que ele me oferece. Então, eu não quero só o bem que vem do outro. Eu quero o bem para o outro. E aí, o centro deixa de ser o meu benefício e passa a ser a pessoa amada. E é por isso que se diz que a benevolência é querer bem a alguém. Então, por exemplo, uma mãe que se sacrifica pelo filho. Não porque isso lhe dá prazer, não porque isso dá um bem para ela, mas porque ela quer que o filho cresça, se desenvolva, seja feliz, seja bom. Mesmo que isso custe algo a ela continua querendo o bem dele. Isso é amor de benevolência. Então, esses dois tipos de amor quase nunca aparecem totalmente separados, tá? Normalmente, a gente começa pela concupiscência e nós somos elevados pela benevolência. Então, um casal, por exemplo, eles podem começar a relação porque um faz bem pro outro, porque tem atração, tem afinidade, enfim, tem prazer. Isso é totalmente legítimo, é totalmente natural. Casar-se com uma pessoa pela qual você não tem amor de concupiscência é fadar o seu casamento ao insucesso. Então, começa aqui na concupiscência. Eu tenho prazer com essa pessoa, eu tenho atração, aquilo me faz bem. Mas o amor amadurece quando ele deixa de ser apenas eu gosto de você porque você me faz bem e se torna eu quero o seu bem, mesmo que isso me custe tudo. Isso é amor de benevolência. E é por isso que, numa linguagem muito direta, a gente pode dizer assim: no amor de concupiscência, eu amo o outro por mim, e no amor de benevolência, eu amo o outro por ele. O de concupiscência busca possuir, o de benevolência busca promover o bem do outro. O de concupiscência pergunta: o que eu ganho com isso? O de benevolência se pergunta: o que eu posso dar para você? E é esse amor, esse segundo aqui, o que eu posso dar, como o outro se desenvolve a partir de mim, ainda que me custe tudo, que é o núcleo mais alto e mais verdadeiro do amor humano, porque é o que mais se aproxima de Deus. Ok? Bom, além da benevolência, há outras duas formas de amor que não são amizade em sentido estrito, que é a beneficência e a concórdia. A beneficência brota da benevolência, tá? Porque se trata de fazer um benefício a alguém. E a concórdia é uma coincidência do coração em relação às coisas práticas importantes, tá? E finalmente nós temos o amor no sentido mais forte, que é o amor de amizade. E o Echevarria ele vai se deter especialmente sobre esse amor, dada a sua importância dentro do tema que nós estamos falando aqui, porque a verdadeira amizade pressupõe a plenitude de virtude. A verdadeira amizade pressupõe a plenitude de virtude. Então, é justamente na amizade que existe o cume do desenvolvimento de uma personalidade plena. No livro Ética Nicômaco, Aristóteles vai analisar a natureza da amizade no livro 8 e vai analisar os princípios importantes da amizade no livro 9. Então, são 10 livros, ele leva 2 só para falar sobre amizade.
Um sobre a natureza, o outro sobre os princípios. Então ele entende a amizade como algo muito maior do que um sentimento privado. A amizade para ele é a própria estrutura da vida comum. E é por isso que tem tudo a ver com a justiça. Lembra? Então, não existiria cidade, não existiria família, não existiria comunidade se não houvesse amor de amizade. Não existe cidade, família e comunidade que se sustente apenas por leis e contratos. O que realmente mantém as relações humanas de pé é a amizade. E é por isso que ele diz que a justiça encontra na amizade ao mesmo tempo o seu fundamento e o seu fim. Então, as leis existem para garantir uma convivência justa, mas essa convivência só se realiza plenamente quando as pessoas se querem bem. Então, onde existe amizade verdadeira, a justiça se torna quase desnecessária. Porque onde tem amizade, eu não preciso obrigar ninguém a dar ao outro aquilo que é direito. Porque ele vai querer dar muito mais do que é direito. Ele vai querer dar tudo. Lembram? O que eu posso dar para que você se desenvolva, mesmo que me custe tudo? Onde a lei daquele lugar está ancorado nisso, a justiça se torna brincadeira de criança, tá? Então, a amizade corresponde ao próprio ser das relações humanas, porque o homem não existe isolado, ele se realiza em vínculos. E esses vínculos se organizam conforme os bens que buscamos. Então, tudo aquilo que consideramos um bem se torna automaticamente um objeto de afeição. E é por isso que Aristóteles distingue três grandes formas de amizade conforme o tipo de bem que une as pessoas. A forma mais imperfeita é a amizade por interesse. Aqui as pessoas não se amam propriamente umas às outras, mas amam o que recebem da relação. Então, se tem vantagem, se tem apoio, se tem dinheiro, se tem status, se tem proteção, então tem uma amizade por interesse. É o tipo de vínculo típico do mundo utilitário moderno. Enquanto você me serve, estou aqui. Se você não me serve, tchau para você. Então, quando o proveito acaba, a amizade também acaba. E assim, gente, não há necessariamente uma malícia aqui, ok? Existe uma fragilidade. O laço não é com a pessoa, o laço é com o benefício, ok? A segunda forma de amizade é a amizade por prazer. Então, o vínculo nasce daquilo que é agradável. Uma companhia divertida, uma afinidade de gosto, uma alegria de estar junto, né? E a gente percebe que aqui já é mais nobre do que a amizade por interesse. Porque aqui existe uma comunhão real, de pessoa para pessoa. Mas ainda assim é instável. Porque quando o prazer diminui, quando o prazer muda, a amizade enfraquece. Então, muitas amizades juvenis, por exemplo, começam nesse nível. São verdadeiras, mas ainda bastante imaturas. E a terceira forma de amizade é a amizade perfeita, aquela que Aristóteles considera o ápice da vida moral. Então, ela existe entre pessoas boas, semelhantes em excelência moral, que se querem bem não por utilidade nem por prazer, mas porque reconhecem no outro um bem em si mesmo. Isso aqui é amizade de santo, entendeu, gente? Vocês já viram, né? Que santo faz amizade com santo. Então, olha só, para eu conseguir olhar para a amizade perfeita, tem que ser entre pessoas boas, semelhantes em excelência moral, que se querem bem porque reconhecem no outro o bem em si mesmo. Eu olho para o fulano e falo que fulano é bom. Olha só que coisa maravilhosa. E é aqui que surge o que depois a tradição cristã chamou de ágape. Não é apenas gostar do outro, é querer o bem do outro porque ele é bom. Não é desejar algo do amigo, mas desejar para o amigo. E é justamente esse tipo de amizade que se torna o modelo mais alto do amor humano. Por isso que a gente pode dizer que o amor é a amizade perfeita levada à sua plenitude. Onde a amizade chega ao máximo de intensidade e entrega, ela se torna amor. E é nessa perspectiva que a gente percebe que bem e amor se relacionam como potência e ato. Então, a amizade contém em potência o movimento em direção ao bem do outro. E o amor é a determinação plena desse movimento, quando o desejo já não hesita, mas se fixa definitivamente no querer do bem do amigo. Então, a amizade tende ao bem, enquanto o amor consuma esse bem. E é justamente por isso que Aristóteles mostra que amizade e excelência moral caminham juntas. Ser uma boa pessoa não significa apenas ter boas intenções interiores. Ser uma boa pessoa significa desejar e agir segundo uma razão de bem. Ó, desejo, ação e razão. Tríade da virtude. E isso aqui é sempre provado na relação com o outro. Então, a amizade perfeita exige de nós duas coisas inseparáveis. Primeiro, uma disposição interior instável, pela qual a pessoa, depois de refletir, decide querer o bem do outro, e uma atividade concreta. Então, eu preciso da disposição e eu preciso da concretude, onde eu ajo de fato conforme esse bem. Então, não basta eu sentir no meu coração, eu preciso orientar a minha vida para o outro. É como assim, gente? Imagina que o seu amigo está com um câncer terminal e você vai visitá-lo na UTI.
A amizade, em termos modernos, no seu ápice, cara, eu vou procurar um transplante para esse cara, eu vou em todo hospital, eu vou destinar minha vida a isso. A amizade perfeita do Aristóteles é assim: você precisa de transplante de quê? De coração, toma o meu. Você vai morrer, toma o meu. Isso é amizade plena. É você fazer o que precisa ser feito para que o outro dure, para que o outro cresça. Tal como Nossa Senhora fez com Cristo. Ok? Então, obviamente, a amizade verdadeira consiste muito mais em amar do que ser amado. Porque quem ama de verdade já possui em si mesmo a plenitude da amizade, mesmo que o outro não corresponda da mesma forma. Percebe? Não é necessário. O amor, o professor Olavo, ele fala isso e é sensacional. Ele diz que o amor verdadeiro é sempre correspondido. Sempre. Porque o amor de verdade não espera em troca. Ela é uma via de mão única. Vai e fica. Precisa me dar. Eu já sou amada abundantemente por Deus. Não preciso de mais nada. Toma pra você. Essa é a amizade verdadeira. E nesse sentido, o amor verdadeiro é sempre correspondido, tá? E Aristóteles ainda mostra pra nós, lá na Ética Nicômaco, no livro 9, que toda amizade exige três princípios para que se mantenha viva. Primeiro, proporcionalidade, porque para que a amizade seja justa, deve haver certa medida na troca, de modo que ninguém sinta explorado ou diminuído. Segundo, a funcionalidade, nas relações desiguais entre pais e filhos, mestre e discípulo, a função de cada um determina o tipo de retribuição que é justa. E terceiro, a efetividade. Ou seja, a amizade não é apenas sentimento, é uma decisão, exige uma determinação real de manter o vínculo. Ok? Então, é, acabando aí esse livro 9, Aristóteles mostra para nós que a amizade não é um detalhe da vida ética. A amizade é o coração da vida ética. Então, viver bem é aprender a querer bem. Onde não há amizade, a vida social vai se degradando em contratos, em futilidades, em utilidades. Onde há amizade perfeita, a vida humana toca algo do eterno. E para terminar essa parte aqui, o Echevarria trata de uma forma de amor que transcende a mera amizade, porque é o fundamento mesmo da amizade, que é o amor a si mesmo. Inclusive, sobre isso, o amor de si, eu tenho um vídeo aqui no YouTube, recomendo muito que vocês assistam, que é sobre o amor próprio ordenado, né? Porque hoje a gente tem uma polarização. Ou a galera que manda se amar de modo desordenado, ou a galera que diz que não tem que se amar coisa nenhuma, porque só pode servir e tal, tal, tal. Não. Existe o meio termo, que é virtuoso, ordenado, comandado pela reta razão, que é o amor próprio ordenado, o amor de si, que é tão importante que é o fundamento da amizade, ok? Esse amor de si mesmo, gente, não é só o fundamento do amor de amigo, mas, se for reto, é o fundamento de todas as virtudes. Se for reto, é o fundamento de todo o desenvolvimento do caráter. Para São Tomás, o amor de si é algo natural, a gente não precisa emular. E por ser natural é bom, porque ele se funda na estrutura mesma da alma, na memória substancial pela qual minha alma está sempre habitualmente presente a si mesma, conhecendo-se e amando-se. Então, amar a si mesmo de modo ordenado não é egoísmo. Amar a si mesmo de modo ordenado é algo natural, é algo bom, porque faz parte da estrutura da alma humana. Então, o ser humano não começa se amando por escolha moral. Ele começa se amando porque existe, isso é um dado ontológico. Então, todo ser tende naturalmente a conservar-se e afirmar-se no bem. E no caso do homem, isso acontece de modo muito mais profundo, porque o homem, ele não apenas existe. Isso aqui faz toda a diferença. O homem sabe que existe. O homem não apenas tende ao seu fim, ele conhece o seu fim. E isso os animais não podem fazer. E é aqui que entra a expressão memória substancial. Memória substancial não significa lembrar de fatos do passado, como quando a gente recorda uma cena da infância. Isso significa algo muito mais radical. Essa memória substancial significa que a alma está sempre, de algum modo, presente a si mesma. Mesmo quando eu não estou pensando conscientemente em mim, a minha alma permanece habitualmente consciente de mim. Eu sei quem eu sou, que eu existo, que eu estou viva. E essa presença interior é a base de toda a vida psíquica e espiritual. Por causa dessa presença, a alma não apenas se conhece, mas também se ama virtualmente. Ou seja, mesmo sem refletir, eu me amo. Já tem em mim uma inclinação natural para querer o meu próprio bem. Olha que coisa. Para manter a minha vida. Por isso que se matar demanda uma força muito grande. Porque nós fomos feitos naturalmente para nos amarmos a nós mesmos. Ok? Então, o que é que eu quero naturalmente? Eu quero viver. Eu quero evitar o mal. Eu quero aquilo que me realiza.
Isso não é vaidade, gente, isso não é narcisismo. Isso é simplesmente o modo como um ser espiritual se relaciona consigo mesmo. Olha que coisa importante. A gente pode tornar isso concreto através de exemplos bem simples. Quando alguém se afasta instintivamente de um perigo, quando alguém procura um descanso depois do cansaço, quando alguém busca aprender, melhorar, crescer, tudo isso é expressão do amor natural de si. A pessoa não precisa fazer um discurso interior dizendo eu me amo, eu vou buscar essas coisas. Ela simplesmente age a favor do próprio bem. Isso é um movimento básico e é isso que São Tomás chama de amor natural de si. O problema não está em amar a si mesmo. O problema está em como esse amor se organiza. Quando ele permanece ordenado à verdade do bem, ele é a base de toda a virtude. Porque eu só posso amar verdadeiramente o outro se eu tenho uma relação reta comigo mesmo. Porque eu encontrei em mim essa unidade fundamental que eu vejo no outro. Mas quando esse amor natural se fecha em si, se torna absoluto e se esquece o maior bem, o bem maior, e se esquece do bem do outro, isso vira egoísmo. Então, o que o Echevarria busca afirmar é isso. O amor de si não nasce de uma decisão moral nem de uma escolha egoísta, mas ele nasce da própria estrutura da alma humana, é ontológico. Porque a alma está sempre presente a si mesma, ela se conhece, ela se quer bem desde sempre, ainda que de modo habitual e não refletido. Então, esse amor de si é o fundamento de todos os outros amores. Só aquela pessoa que, de algum modo, quer o próprio bem de modo ordenado, pode aprender a querer verdadeiramente o bem do outro. Porque ele quer, em última análise, o bem como Deus quer. Então, esse amor radical de si é natural, porque depende justamente dessa unidade ontológica do ser humano. No entanto, esse amor pode, obviamente, empreender modos desviados, por dois motivos conexos entre si. Primeiro, porque alguém se conhece de maneira imperfeita e se ama de acordo com aquilo que nele não é principal, é rebaixado. E segundo, porque busca como cumprimento de sua felicidade aquilo que não tem felicidade, aquilo que não pode dar essa felicidade para ele. E é por isso que o homem virtuoso está bem consigo, ele se ama, não tem como um homem virtuoso não se amar, porque ele abunda em bens. Ele tem muitos bens interiores. E por isso ele é feliz. E é por isso que São Tomás chama o homem virtuoso de homem abundante. Ele abunda em bens. O homem virtuoso, gente, é como se fosse um homem autossuficiente. Não porque não depende de Deus, tá? Mas porque imanentemente só depende de si. Porque ele possui em si os principais bens. E eles não fazem amizade por outro motivo que não seja a virtude e a sabedoria. Mesmo que essa amizade seja também deleitável e útil, obviamente. Ah, de um modo completamente contrário acontece com os maus. Os maus, eles não conseguem conviver com a própria realidade interior. Porque eles olham para dentro e eles veem um oco, um buraco, não existem bens. Então, o que é que eles querem? Eles querem se distrair com a exterioridade. Eles vão multiplicando as relações interpessoais que têm apenas práticas no utilitarismo. Eles não querem fundar amizades profundas, eles querem amizades que deem deleite, que promovam alguma utilidade. Então, amar verdadeiramente a si mesmo não é buscar prazer, não é buscar sucesso, não é buscar conforto, mas ordenar o próprio amor segundo uma hierarquia correta de bens. E para Santo Tomás, só ama bem a si mesmo quem coloca o amor no lugar certo. Primeiro Deus, depois a si mesmo, e dentro de si aquilo que há de mais alto, a mente, ou seja, a inteligência, a vida espiritual. Para depois os outros. Amar a Deus por causa de Deus, amar a mim por causa de Deus e amar os outros por causa de Deus. Ok? Então, quando Echevarria diz que amar a si mesmo supõe, antes de tudo, amar a Deus mais do que a si, ele está afirmando algo decisivo. O homem só se encontra plenamente quando não se toma como fim útil. Se eu faço de mim mesmo o centro absoluto, eu me fecho em limites muito pequenos. Mas quando eu amo a Deus acima de tudo, eu me uno ao bem infinito e justamente por isso eu passo a querer para mim não qualquer bem, mas eu passo a querer para mim o maior bem possível. Então, amar a Deus mais do que a si mesmo não diminui o amor próprio, ao contrário, purifica, eleva esse amor. Então, amar verdadeiramente a si mesmo é amar-se principalmente em relação com aquilo que lhe é principal. Ou seja, não basta querer o próprio conforto, a própria segurança, o próprio prazer. O homem ama a si mesmo de modo mais verdadeiro quando ele quer, acima de tudo, o bem daquilo que nele é mais nobre. A inteligência, a vida espiritual, a vontade. Então é quando a pessoa não se reduz a cuidar do corpo, quando a pessoa não se reduz a procurar se sentir bem, mas ela busca crescer em verdade, em retidão interior, em connaturalidade com o bem, ok? E é por isso
que aparece a expressão querer para si a sabedoria. Porque a sabedoria não é apenas acumular informações, mas é ordenar a própria vida segundo a verdade última das coisas. Então, querer a sabedoria para si é querer viver de modo mais alto, mais justo, mais conforme o sentido da própria existência. É escolher aquilo que aperfeiçoa a sua alma, mesmo quando isso exige renúncia, disciplina e sacrifício. E no final das contas, quem vive assim é mais feliz. Por quê? Porque sua felicidade não depende de circunstâncias externas, sua felicidade não depende de satisfações passageiras, mas de um bem estável, a união com Deus e a ordenação interior da própria vida. Então, esse homem não se perde em amores desordenados, ele não se fragmenta em desejos contraditórios. Ele se ama de modo verdadeiro porque quer para si aquilo que realmente o faz mais plenamente humano. Então, a pessoa mais feliz não é a que se coloca em primeiro lugar acima de tudo, mas a que aprende a amar na ordem certa. E é por isso que o Echevarria conclui dando para nós as características que distinguem o virtuoso. Primeiro, o centro da sua personalidade é constituído na luz da razão. Ele é prudente. Segundo, ele não possui impulsos imoderados na afetividade. Ele é temperante, manso e humilde. Terceiro, ele não se retrai quanto ao bem difícil, nem se deixa levar pelo temor, pela tristeza, mesmo diante de grandes perigos, de modo que aspira e se move em direção a coisas grandes. Ou seja, ele é forte e magnânimo. Quarto, aquele que ordena a sua ação não somente em vistas ao bem individual, mas ao bem comum, de acordo com a lei civil, com a lei natural, prestando a devida reverência à fonte do ser e ao bem do universo. Ele é justo e religioso. Quinto, ele é capaz de estabelecer relações interpessoais profundas, amando os outros como ama a si mesmo, ou seja, ele é capaz de ter amizade. Então, são essas 5 características do homem virtuoso que vão levar aí a temperança, a fortaleza, a justiça, a prudência e o amor de si, embasando toda esta coisa. Então, no estado de natureza corrompida, consequente do pecado, né, do nosso primeiro pai, o homem está como que enfermo em sua natureza. E assim como a enfermidade que afeta o corpo permite ao corpo realizar alguns movimentos, mas nem todos e nem de modo perfeito, assim também sucede com a enfermidade da natureza. Ela permite que a natureza se desenvolva com algumas dificuldades nas suas capacidades, mas não todas, nem harmonicamente, a menos que nós consigamos trazer a saúde para o estado psíquico através da medicina da graça, assim diz o Echevarria. E isso não apenas, gente, para realizar o bem sobrenatural, que é próprio das virtudes infusas, mas também para alcançar o pleno desenvolvimento humano enquanto tal. Ou seja, para que eu consiga de fato perseguir o bem das virtudes adquiridas, sim, no nível baixo, para que a atividade humana não fique reduzida a essa dimensão técnica. Ou seja, o Echevarria termina esse capítulo concluindo brilhantemente: a graça é a saúde da alma. E é por isso que as virtudes morais infusas configuram também o caráter, mas dentro da ordem sobrenatural. Então, a caridade é o princípio de ordem mesmo do nosso caráter natural, mas, sobretudo, a caridade é uma virtude principal, que é a forma de todas as virtudes, que é o centro da personalidade cristã, o fim último diretivo em relação a todos os bens parciais e médios aos quais se referem as outras virtudes. No final das contas, para a gente arrematar tudo aqui, a perfeição da pessoa é a perfeição da caridade. Ok? Então, com isso, nós encerramos esse maravilhoso capítulo 3. Eu adoro as relações que o Echevarria faz das virtudes aqui de forma dinâmica, e eu adoro como ele traz o amor de si mesmo, ordenado, fincado no amor de Deus, para que a pessoa realmente se desenvolva. E por fim, a relação com a animagogia. Vejam, nesse capítulo, a praxis se aproxima muito da animagogia, nesse núcleo antropológico e moral. Isso aqui é maravilhoso, é estupendo. A praxis parte da mesma intuição fundamental de que não existe psicologia verdadeira sem uma ideia verdadeira de homem, de que não existe normalidade psicológica sem uma noção de perfeição humana, e de que não existe formação da pessoa sem falar em virtude. Nesse ponto aqui da virtude, a convergência com a animagogia é profunda. Então, a gente olha para a ruptura entre a psicologia moderna, centrada, perdão, na adaptação e funcionalidade, e a antropologia clássica, centrada em forma, em fim, em excelência da vida moral. Então, é interessantíssimo como ele traz a redefinição de normalidade, falando que normal é o homem virtuoso. É interessantíssimo como ele traz a centralidade da prudência, como ele descreve a prudência não como cautela, mas como inteligência prática que desce até o singular, governa os afetos, integra a memória, cogitativa, experiência, é maravilhoso.
Na distinção que ele faz entre virtude e continência, isso aqui é muito importante e nos leva a muitos equívocos. E nessa visão unitária de caráter que ele traz para a gente, na ideia de que as virtudes formam um organismo, não um amontoado de tijolos, mas uma hierarquia. é, Existe um princípio formal, existe um eixo unificador, e a humildade como um papel estrutural, a caridade como a forma de todas as virtudes, tudo isso coincide fartamente com a ontologia moral que a animagogia traz como base. E aí a gente traz aqui rapidamente, porque é realmente muito pouca coisa, os afastamentos. Não é que estão separados, não é que um errou, mas uma diferença entre extensão e profundidade. O primeiro afastamento está no nível de arquitetura desse saber. A prática da psicologia, a tese do Echevarria, trabalha com excelência moral das virtudes, mas ainda permanece em grande parte dentro de uma psicologia moral clássica. A animagogia, ela não se limita ao moral da personalidade. Ela quer construir uma ciência formal da formação da pessoa, com um estatuto próprio, um método próprio, uma linguagem própria. Isso não se busca aqui. Então, a virtude aqui aparece como um eixo da normalidade. Na animagogia, a virtude aparece como parte de um sistema mais amplo. A gente olha para a potência, para o hábito, para a virtude, para uma forma de vida, para a vocação e para o destino pessoal mesmo daquela pessoa. Ou seja, a gente parte da potência, todo mundo tem, passa por tudo, até chegar no destino pessoal, que é maximamente individualizado. Então, a praxis toca com profundidade no centro moral, mas ela ainda não insere isto na engenharia antropológica que a animagogia propõe. E, por fim, existe um afastamento no plano da epistemologia clínica. A praxis é riquíssima na descrição do que é a pessoa bem formada, mas ela ainda fala pouco sobre como essa formação se traduz metodologicamente no processo terapêutico enquanto tal. Então, a animagogia insiste mais fortemente em três coisas que aparecem aqui no texto de modo apenas implícito. Primeiro, a diferença entre tratar sintomas e formar a pessoa. Segundo, a distinção clara entre técnica terapêutica e processo formativo. E terceiro, uma noção de itinerário interno da consciência com fases bem definidas. Então, a praxis, ela oferece para nós o fundamento antropológico, mas ela não oferece ainda a cartografia formativa que a animagogia quer entregar como método. Ou seja, na síntese, o capítulo 3 da praxis é profundamente compatível com a animagogia dentro desse núcleo antropológico moral. Ela se afasta apenas porque a animagogia é um pouco mais ambiciosa na sua extensão e um pouco mais radical na sua profundidade. Então, onde o texto traz para nós uma psicologia das virtudes, a animagogia quer construir uma ciência da formação da pessoa inteira. Onde o texto corrige a ética moderna, a animagogia quer refundar a clínica. Então, se eu tivesse que dizer para vocês aqui numa frase, é como se este capítulo da Praxis fosse a espinha dorsal perfeita para a animagogia. Mas a animagogia não é só a espinha dorsal. A animagogia que é o corpo inteiro, ok? Então é isto. Agradeço muito pela presença de vocês aqui assistindo o vídeo, toda a atenção. Caminhemos, portanto, para o próximo capítulo com mais duas aulas sobre as enfermidades da aula. É um capítulo interessantíssimo que vai trazer um conhecimento importantíssimo para vocês na clínica, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.